Olá, eu sou a Marina Nabão. Bem-vinda, bem-vinde, bem-vindos ao Ame-se, a Revolução Amorosa Feminina. Estou muito feliz com essa conversa hoje. Eu trouxe aqui a Maria Freitas. Ela vem falar sobre mulheres bissexuais, hipersexualização e apagamento. A Maria é escritora, jornalista e sinta-se muito bem-vinda ao Ame-se, Maria. Obrigada, agradeço muito o convite. Eventos como esse são muito importantes para ajudar a gente a ter mais visibilidade e também para ajudar as mulheres nas suas pautas, né? Sim, sim, Maria. Eu queria que você começasse pontuando um pouquinho o que é a vivência bissexual, e aí a partir disso a gente começa a puxar o fiozinho dessa conversa. Então, primeiro eu vou definir rapidamente o que é bissexualidade, porque muita gente ainda confunde, né? A bissexualidade, ela é basicamente a atração por mais de um gênero, podendo ser atração por todos os gêneros, independente de gênero. Ainda existe muita discussão a respeito de como definir a bissexualidade, mas eu pessoalmente eu gosto de usar essas definições. Há quem diga também que é a atração por pessoas do mesmo gênero que o seu e outros, né? Eu acho essa uma definição boa também. A gente só não gosta muito quando fala que é atração por dois gêneros, porque você pressupõe que existem apenas dois gêneros e a bissexualidade ela não é binária, né? A atração por pessoas não binárias está inclusa nas nossas atrações. Agora, só um pouco sobre vivência bissexual. Eu sou uma mulher bissexual, eu tenho 26 anos, eu estou há 8 anos quase no relacionamento com outra mulher, né? Então, as minhas experiências com outros gêneros assim, são bem antigas. Então, eu tenho uma vivência muito particular dentro da bissexualidade. E eu venho percebendo, conversando com outras pessoas bissexuais, como que essas vivências elas são plurais, sabe? Não vai ter nenhum bissexual igual ao outro. Então, a minha experiência ela é assim, bastante diferente, mas a gente encontra muito bissexual de diferentes jeitos e muitas meninas bissexuais de diferentes jeitos, sabe? Sim, E é eu acho, importante falar sobre isso. eu acho super importante, até porque existe uma tendência as pessoas quererem rotular, né? Então, deixa eu entender a vivência bissexual e aí coloca numa caixinha desse tamanho com uma só possibilidade. E eu tô ouvindo que você está trazendo aí que não, né? Que elas são múltiplas. Mas como que é, Maria, para você, essa questão da hipersexualização, principalmente das mulheres bissexuais? Então, acontece que se a gente começar assim do começo, se você fizer uma pesquisa mulher bissexual na internet, até que o Google hoje em dia ele cancela esse tipo de pesquisa, mas os resultados geralmente vão ser resultados extremamente hipersexualizados. Por que que isso acontece? Nós vivemos numa sociedade extremamente patriarcal, uma sociedade machista, e nessa sociedade a sexualidade das pessoas ela é falocêntrica. Ela serve para o prazer de homens cisgêneros heterossexuais. Então, a sexualidade feminina, ela já está num lugar de apagamento, de não compreensão. Fala-se muito pouco sobre saúde sexual, por exemplo, de mulheres, de proteção, enfim, outras pautas, né? Mas a sexualidade feminina, ela está nesse lugar. Então, quando você fala de mulheres que se envolvem apenas com mulheres, você vai ter um apagamento muito grande em relação, assim, perante a sociedade no geral. Já as mulheres bissexuais, dentro desse contexto, elas servem para o patriarcado de uma maneira hipersexualizada, porque existe eticamente sexuais, estão aí o corpo delas para sexo e tudo que elas querem é curtir a vida e pegar geral e pegar todo mundo. Elas nunca estão satisfeitas com quem elas estão, elas sempre estão buscando algo a mais. São predadoras sexuais, praticamente, né? E existe uma visão de que as mulheres bissexuais, partindo dessa lógica binária, né, de que as mulheres bissexuais, elas servem para que homens bissexuais tenham o seu fetiche realizado.
Então, elas servem para homenagem, o corpo delas serve de uma forma hipersexualizada. Então, a visão que se tem da mulher bissexual na sociedade, ela é essa visão hipersexualizada. Essa visão né, que é a área de ficção, de mídia. O que você vai ter como representação bissexual? Você vai ter mulheres com corpos dentro de um padrão heteronormativo, cisnormativo, mulheres brancas, mulheres magras, mulheres sem deficiência, porque esses corpos servem para um imaginário sexual de homens héteros cisgêneros, brancos geralmente, né? Então, o que acontece? Você acaba gerando, alimentando essa ideia de que as mulheres bissexuais servem para isso. Essas que têm corpos dentro do padrão. Quando a gente fala das mulheres que fogem desse padrão, aí você entra na parte do apagamento, porque elas não existem, a sexualidade delas não existe, elas estão aí, ninguém fala sobre elas, ninguém retrata elas na mídia, ninguém retrata elas na ficção. Você simplesmente não tem essas mulheres retratadas. Né? Isso acontece também, obviamente, em outras sexualidades. Mulheres hétero, acontece isso, mulheres lésbicas. Mas dentro da bissexualidade, acaba indo sempre nesses dois caminhos, né? Sim, sim. Eu fico pensando, né, Maria, nessa tendência que muitas pessoas têm quando se referem à vivência de pessoas bissexuais, a falarem que é um estar em cima do muro, é o não saber o que quer, né? Como que é isso para você? Comenta um pouco isso. Então, mais uma vez, né, o que a sociedade reforça? A sociedade reforça essa ideia binária da bissexualidade, não apenas em relação a pessoas binárias ou não. Uma ideia de que existe uma bissexualidade, a bissexualidade ela é duas partes, né? Uma parte que é heterossexual e uma parte que é homossexual. O pessoal nunca está completo, ele sempre está em busca de uma parte ou de outra. Então, se você está em um relacionamento com uma pessoa, por exemplo, eu, uma menina, estou em um relacionamento com um cara, eu, cedo ou tarde, vou acabar buscando o meu lado homo, entendeu? Então, eu vou acabar precisando de uma mulher. Isso é completamente bifóbico, porque nós não somos metade, nós não estamos indecisos, ou não estamos no caminho entre uma coisa e outra, sabe? Mas essa visão ela é extremamente nociva e extremamente agressiva para nós, porque ela nos joga em um lugar de não existência, porque você não vai ser aceito. Se eu estou em relacionamento com uma mulher, eu não sou aceita como lésbica, porque eu não sou. E eu também não vou me aceitar assim, porque eu não sou. Mas se eu estou em relacionamento com eu também aceito na heterossexualidade. Sempre vão me empurrar para o limbo. Então, a gente fala muito sobre essa questão do não lugar da bissexualidade. Mas essa ideia binarista, né, de que existem dois lados e o bissexual precisa desses dois lados, eu pessoalmente acho que ela é a base de todas as ideias bifóbicas que você tem sobre a bissexualidade. Que cedo ou tarde a pessoa bissexual ela vai buscar preencher, né? Se você está numa metade, você vai buscar ser inteiro, né? Não ser dotado de bissexual, vai buscar se preencher, ficando, traindo e ficando com mais de um gênero na mesma hora, o que é um completo absurdo. Como que você define, Maria? Você falou uma palavra super importante. Como você define a bifobia? Bifobia é um negócio complicado. Eu tenho uma relação muito interessante com esse termo, porque eu passei muito tempo na minha vida só vivendo a vida. Né? Quando eu comecei a escrever personagens bissexuais, eu comecei a conhecer o termo bissexual. E só esse ano, assim, final do ano passado, eu comecei a ouvir falar sobre o que era bifobia. E aí, todas as coisinhas que parecem pequenas, ou até mesmo coisas grandes que eu tinha passado na minha vida, passaram a ter um termo.
que é a bifobia. A bifobia, basicamente, é todas essas violências, de microagressões a grandes agressões, que são direcionadas a pessoas bissexuais. Geralmente, essas violências têm um teor de apagar a existência dessas pessoas ou estereotipar a existência dessas pessoas, inclusive também hipersexualizar a existência dessas pessoas. Então, a bifobia é sempre aquela ideia de que a gente está confuso, sim. Da bifobia não está só na gente reclamar que as pessoas perguntam para a gente qual é a sua preferência, qual gênero você prefere. Também é uma coisa muito chata, ninguém fica perguntando isso para os outros, mas ok. A bifobia, ela está muito enraizada na sociedade. Sim. Primeiro que ela está tão bem enraizada que a gente não fala sobre ela, que a gente não consegue reconhecer. E quando a gente fala sobre bifobia, sempre vem pessoas externas falando isso não existe. Vocês estão caçando opressão. O que seria num grau, digamos assim, maior, a bifobia? A ideia, por exemplo, que uma mulher está em relacionamento com um homem, por exemplo. E aí, esse homem, dentro da cabeça dele, ele vai achar que a mulher vai estar mais propícia a atrair, a procurar uma mulher, ou sei lá, procurar até outro homem, que ela é promíscua, que ela tem mais pessoas que ela pode se interessar. Então, são mais pessoas que ele vai ter que vigiar, né? Que ele vai ter que, na questão possessiva dele lá, que ele vai ter que vigiar. E isso acaba gerando violências psicológicas, às vezes violências físicas, nessas mulheres bissexuais, porque a possessividade acaba ficando maior, porque existe uma visão na sociedade de que as mulheres, que as pessoas bissexuais são promíscuas, que elas vão trair. Uma ideia perpetuada pela ficção, pela mídia, e por tudo que você conseguir pensar, você tem a perpetuação dessa ideia de que o bissexual ele vai trair cedo ou tarde. Isso é uma coisa extremamente violenta. O não lugar da bissexualidade, esse empurra-empurra, você não é hétero, você não é, ou aliás, você é hétero, não, você é lésbico, você é gay. Esse empurra-empurra, eles ficam, você está numa fase, isso vai passar. Você só não quer assumir que você é gay, você não quer sair do armário, é mais fácil ser bissexual. Isso joga a gente nesse limbo, nesse não lugar, que também é violento. Porque nós somos seres sociais, né? Todo ser humano é um ser social. A gente busca grupos para se encaixar e para se encontrar e para falar sobre. E dentro da comunidade LGBT, você vai ter uma hegemonia de grupos monossexuais. Então, o bissexual, mais uma vez, fica de fora. Existem também outras questões, né? E, para mim, a bifobia, ela é tão bem colocada na sociedade que você não tem números, você não tem estudos, você não tem estatísticas que comprovem a presença dela na sociedade, entendeu? Porque eu estou falando para você sobre a violência contra mulheres bissexuais, mas geralmente as pesquisas não vão nessa nuance. As pesquisas não perguntam se aquela mulher que está no relacionamento ela é hétero ou se ela não é. Então, você não tem como mensurar essa violência. Existem estudos, geralmente internacionais, mas são poucos e são raros. E às vezes não são tão completos. Mas estudos que apontam essa violência maior, apontam que mulheres bissexuais estão em um lugar de vulnerabilidade psicológica maior do que mulheres hétero e mulheres lésbicas. Até na própria pandemia teve um estudo aqui no Brasil que colocou entre as pessoas LGBT, né, tirando as pessoas trans, etc., as pessoas bissexuais, elas estavam em uma situação de vulnerabilidade maior do que as outras, do que os homossexuais, homens, os gays, né, e as lésbicas. As pessoas bissexuais estavam em maior vulnerabilidade nesse estudo. Então, quando você começa a estudar, separando por nuances, entendendo que existe a bissexualidade dentro do seu estudo, da sua estatística, você começa a reconhecer a presença da bifobia na sociedade, entendeu? Sim.
E isso é um grande problema. Porque quando a gente fala em bifobia, sempre tem alguém dizendo que são essas microagressões. Mas não é só a microagressão. É um conjunto de microagressões aliado a esse apagamento, a essa invisibilização. A gente não é considerado. Eu estava até pensando sobre isso hoje. Infelizmente, pessoas LGBTQIA+, acabam virando números no Brasil. Pessoas bissexuais, nem números estão virando. Porque não existem esses números sobre a gente. Essas pesquisas são muito difíceis de encontrar. E a gente sempre traz as mesmas pesquisas, sempre, porque elas são muito, muito raras mesmo. Sim. Uma coisa que eu acho importante falar, né, Maria, quando nós invisibilizamos, quando nós não reconhecemos a existência de um grupo social, de uma comunidade, né, de uma cultura, nós também não damos chances para que esse grupo reivindique espaços de poder, espaços de conquistas, né? E fico pensando como que é isso dentro do próprio movimento LGBTQIA+, como que ficam os espaços para as pessoas que se identificam como bissexuais, como fica essa comunidade bissexual dentro da comunidade LGBTQIA+, e aí depois, se você quiser ainda fazer um olhar maior dentro da comunidade que integra também as pessoas heterossexuais e cis. Então, não fica, né? A resposta é basicamente essa. Tem muito bissexual. Eu vou falar uma coisa, na real. Existe muito bissexual. Existe muito cantor bissexual. Muita atriz, muito ator, muito artista. Existe muita história com personagem bissexual. Não tanto, né? Mas existem influenciadores digitais bissexuais. Mas existem políticos bissexuais, são muito poucos também. Mas quando você fala desses políticos ou dessas pessoas, ou você coloca eles como homo, Sim. Principalmente se ele já morreu, você coloca ele como homo, ou você... geralmente não se fala sobre sexualidade dentro... essa pessoa às vezes não fala sobre sexualidade. Então, você perguntou essa questão da comunidade LGBT. Não é um problema só nosso dos bissexuais, é um problema geral. A maioria das pessoas que falam sobre a comunidade LGBT pela comunidade LGBT são gays. São gays. Geralmente gays brancos, o que é mais uma questão. Mas vamos lá, gays. Os gays são extremamente importantes para a nossa comunidade porque eles são os primeiros a levar o tapa na cara, né? Da sociedade. Que é uma sexualidade que já é reconhecida e é extremamente condenada na sociedade e que a gente vive. Pelas religiões, você sempre vai falar do homossexual, né? Você não vai falar dos outros, você vai falar do pecado horrível que são dois homens ficarem juntos. Enfim. Então, eles estão mais visíveis mesmo dentro da comunidade. E eles apanham por isso dentro da comunidade, sim. Mas a partir do momento que você vai olhar o número de políticos LGBT, e essa maioria esmagadora é gays, isso é um problema. Quando você vai olhar o número de influenciadores digitais que fizeram campanhas na parada LGBT, e esses influenciadores são a maioria esmagadora de gays, você vai ter mais um problema. Porque por mais que eles estudem sobre o assunto, tem muitos que são ótimos, eu admiro muito o trabalho deles. Por mais que eles saibam falar muito bem pela comunidade, por mais que eles abram espaços para outras pessoas falarem, não são a gente. Não vão saber falar dessas nuances, dessas faltas que a gente sente. Então, quando você fala, por exemplo, de influência digital de pessoas LGBTQIA+, você vai pensar normalmente em um influenciador, uma página de alguém gay ou de alguma lésbica, mais raramente, mas você vai conseguir encontrar uma lésbica falando sobre ser lésbica com muitos seguidores, mas bissexual, falando sobre ser bissexual, falando sobre bifobia, principalmente, sobre as vivências da bissexualidade, é mais difícil de achar. Sim.
Entendeu? Você vai encontrar influenciadores que estão falando do seu dia a dia ali, das coisas que come, do que veste, sei lá, de qualquer outra pauta. Influenciadores bons, mas você não vê eles falando insistentemente sobre bifobia. E é algo que precisa ser falado na sociedade. E por que você acha, dentro da sua vivência... Bom, primeiro, quero só voltar um passinho. O que você falou sobre protagonismo, né, Maria? Então, os homens gays abraçando e falando em nome de toda a comunidade LGBTQIA+, está tirando o protagonismo de pessoas importantes nessa comunidade, das mulheres trans, das travestis, das pessoas não binárias, das pessoas bissexuais, quer dizer. Né? Então, eu ouvi aí muito um chamado para o protagonismo, quando você fala, ele não vai falar das nuances que eu falo, porque ele não tem a vivência que eu tenho, né? Isso é uma coisa. Mas a outra coisa que eu gostaria que você comentasse um pouquinho mais é por que é que você entende essa dificuldade tão grande em pessoas de vivência afetiva e sexual, bissexual, não terem tanto espaço midiático? E até quando você fala, tem influenciador bi, mas ele está falando ali de outras coisas, está falando de cozinhar, está falando de dançar, não está falando da vivência da sexualidade bi. Bifobia, mais uma nuance de como a bifobia opera na sociedade. A bifobia, ela é muito bem colocada na sociedade. As mãozinhas dela na sociedade são muito bem colocadas. Porque o que acontece? Quando você abre a boca para falar que a bifobia existe, você sempre vai ser invalidado. Não, isso não é violência, não. Isso não é violência, não. Violência é apanhar na rua. Como se pessoas bissexuais não apanhassem na rua, né? É um momento aqui de reflexão. Porque existe uma visão bifóbica de que pessoas bissexuais são héteros purpurinados que querem entrar na comunidade LGBT porque é bonito ser LGBT, porque é muito legal. Só pode ter essa visão. Porque, assim, eu realmente não consigo entender por que existe essa barreira de ouvir a gente falando sobre o que é ser bissexual. Existe realmente essa crença de que nós, bissexuais, não somos LGBT o suficiente. Porque nós não somos, na visão das pessoas, homo o suficiente. Porque para a gente ser válido, a gente teria que se atrair apenas por um gênero. E você sabe o que acontece? A gente reflete esse discurso. A gente internaliza esse discurso. A gente passa a acreditar que não merece falar pela comunidade LGBT, que não merece falar nos espaços da comunidade LGBT, porque a gente não é LGBT o suficiente. Isso acontece principalmente com pessoas que estão em relacionamentos com, por exemplo, meninas que estão em relacionamento com homens ou pessoas de outros gêneros. Eu falo mais, abro a minha boca para falar mais, porque se a pessoa vir me visibilizar, eu tenho a segurança de um relacionamento muito antigo com uma mulher. Olha que coisa triste de se dizer, mas eu tenho uma segurança de todas as violências que eu sofri. Eu posso argumentar com essas violências, mas eu não deveria argumentar com essas violências, porque a gente vive falando que a gente não deve pautar o que a gente diz, o que a gente escreve, o que a gente produz sobre sexualidade, sobre pessoas LGBT, em cima das narrativas de dor. Porque essas narrativas de dor servem à sociedade heterossexnormativa. Mas a gente parece só validar o outro a partir dessa narrativa de dor. Então eu não deveria fazer isso, mas eu faço. Porque se eu, que tenho essa segurança, não falar, quem não tem também não vai falar. Entendeu? Então, eu acho que a gente reflete essa ideia e isso precisa com urgência ser destruído. Essa ideia, eu falo novamente, de que a gente é metade. Se a gente é metade, parte nossa é hétero. Então, se parte nossa é hétero, a gente não é LGBT o suficiente. A gente não é o suficiente. A gente é o suficiente. É só perceber como que essas violências, elas operam nos colocando sempre no lugar do silêncio. A gente sempre se cala. A gente não bate no peito e fala bissexual. A gente não bate no peito e coloca bissexual no livro. A gente não coloca lá o termo bissexual na série.
ou pansexual, ou outro, né? Falar bissexual que é meu rolê. Mas assim, a gente não fala. Existe a ideia de que o amor é livre, meu personagem ama livremente, não precisa de rótulo. A quem serve a falta de rótulo? Hum. A quem serve o silenciamento das pessoas bissexuais? Não serve a nós. Então, se não me serve, eu não vou me calar, entendeu? Sim, sim. E quais são, dentro do que você conhece e da sua própria vivência, as principais reivindicações de mulheres bissexuais nos espaços coletivos, nos espaços sociais, que como você mesma já disse tão claramente, né, que ainda são dominados pela cultura hétero, cis, masculina, fálica e, claro, branca. A gente sempre tem que falar. É. Eu acho que eu tenho, que nem eu falei, eu tenho uma vivência um pouco diferente. Eu tenho uma reivindicação bastante particular. Eu acho poucas mulheres que se pareçam comigo assim. Porque a partir do momento que você tem um relacionamento longo com uma mulher, com alguém do mesmo gênero, automaticamente você vai sendo, a maré vai te levando para outro lado, sabe? Então, observando o que eu vejo da maioria esmagadora de meninas que eu converso, a gente ainda, a principal necessidade é a validação. Essas meninas estão precisando de alguém que vire para elas e fale: amor, você é bissexual. É tão simples. Parece uma coisa que parece que eu vou falar uma coisa de outro mundo, mas não. O que essas pessoas precisam é só de alguém que olhe na cara delas e fale: então, isso aí que você sente é bissexualidade, amor. Isso é bi. E eu faço muito isso com as pessoas. As pessoas viram pra mim e falam: ai, Maria, tô me relacionando com um homem, mas eu sempre me atraio por mulher. Mas eu não acho que eu sou bi. Você não acha que você é bi, não? Por quê? Peraí, você se atrai por mulher? Sim. Por homem? Sim. Então, por que você acha que você não é bi? Se você está se atraindo por mais de um gênero. Porque o relacionamento, tem muito isso do relacionamento, sabe? Se a pessoa está no relacionamento com um cara, automaticamente ali a sociedade vai ler ela como hétero. Sim. E automaticamente a comunidade não vai ler aquela pessoa como LGBT o suficiente. Entendeu? Porque ela tá vivendo o que a sociedade, o que existe essa crença, ela está vivendo o privilégio hétero. Sim. O privilégio hétero seria basicamente ser aceito nos almoços de família, não apanhar na rua, ter seu relacionamento validado. O que, de fato, é algo que pessoas de relacionamento homoafetivos raramente têm. Eu demorei muitos, muitos anos para ter isso. Muitos anos, muitos. Para ter essa validação no meu relacionamento. E realmente a gente tem que falar sobre isso. Mas a gente precisa falar sempre: quem tem privilégio hétero é hétero. Bissexual, em relacionamento com gênero diferente, não tem privilégio hétero. A gente tem apagamento. A gente tem situações, como eu já citei, de uma pesquisa, de alguém vir pesquisar números sobre casais entre homens e mulheres, violência entre esses casais, e você simplesmente ignorar a possibilidade de existir uma mulher bissexual ali. E de você não considerar isso na hora de fazer sua pesquisa. Então, assim, eu acho que a principal reivindicação hoje de mulheres bissexuais, que é diferente da minha, é essa validação. É alguém dizer: você é válido, o que você sente é válido, a sua atração ela é válida, e você não precisa se relacionar com todas as pessoas do mundo para que a sua sexualidade seja válida. Você pode passar a sua vida inteira com esse hétero que você está se relacionando aí, e a sua sexualidade vai continuar sendo válida. Sim. E também, obviamente, representações, sabe? É que essas pessoas consigam ver pessoas como elas sendo representadas, o que é raro. Raro
demais. Porque até dentro da representatividade bissexual, a extrema maioria, a grande maioria que você vai ter, vai ser de relacionamento entre pessoas do mesmo gênero. A maioria, inclusive, do que eu mesma escrevo, a maioria ainda, tem que pensar um pouco, ainda a maioria, são de pessoas do mesmo gênero. Então, sempre que você vai ouvir falar de meninas bissexuais, você vai encontrar essas meninas em histórias onde elas se relacionam com o mesmo gênero. Então, uma menina que é bi e não se relaciona com o mesmo gênero, como é que ela fica? Sim. Ela sente que ela precisa, em algum momento da vida, estar em um relacionamento com o mesmo gênero, para aí sim ela ser LGBT. Para aí ela ganhar a carteirinha, né, Maria? A carteirinha não vai ganhar. A carteirinha bissexual ninguém ganha. Gente, a gente gravou um podcast ontem e eu podia jurar que a gente ia dar a carteirinha para a pessoa que gravou com a gente. A gente não deu a carteirinha para a pessoa. Ninguém vai ganhar essa carteirinha. Ninguém ganha. Porque é o que a gente sempre fala, né? Sempre vai existir uma regra nova que vai invalidar a sua bissexualidade. Se você está com relacionamento com alguém do mesmo gênero, você não é bi. Outro gênero não é bi. Pessoa não binária aí não é bi. Enfim, sempre vai ter uma regrinha que vai te jogar para longe da bissexualidade. Ninguém nunca vai ter essa carteirinha não existe. Eu fico sempre pensando nesse lugar de tirar o poder das pessoas de definirem a sua própria vivência, né? Então, você sabe da sua vivência afetiva sexual. Você sabe, não sou eu, não é o seu vizinho, não é o seu pai, sua mãe, é você. E você define qual é a sua vivência afetiva sexual. Se você se identifica e fala para o mundo, se expressa, dizendo eu sou uma mulher bissexual, essa é a sua vivência. Não é porque eu acho que você está em cima do muro, que você não sabe o que você quer. Como assim é bissexual, mas está namorando com uma menina há 8 anos, sabe? Né? Eu fico entendendo, Maria, que existe ainda uma limitação muito grande, e eu vejo isso no Brasil muito forte, pela cultura bem opressora e ainda muito machista, misógina que a gente tem, de dar espaço para que as pessoas se definam, para que as pessoas digam o que elas são, para que as pessoas digam o que elas são e sejam respeitadas quando elas dizem isso. Né? E não questionadas, cobradas, mais, né? Que é a tal da carteirinha. Aliás, gente, vocês que estão assistindo, Maria tem um podcast. Como que chama, Maria, o podcast? Bi sem carteirinha. Já o nome do podcast, né? Bi sem carteirinha. Bi sem carteirinha. Ela tem um podcast, eu ouvi no Spotify, que é o Bi sem carteirinha, que é um podcast que, com muito senso de humor, dá muito direcionamento sobre esse nosso comportamento de querer falar, então, se você não preencheu essa caixinha aqui, você não leva a carteirinha de bi, você não se enquadra, né? Então, através do humor, ela está fazendo, está chamando as pessoas para uma reflexão importante sobre a vivência da bissexualidade. Né? Então, recomendo, procurem no Spotify, a gente vai colocar o link aqui embaixo também. Maria, e a sua vivência? Como que você encontrou esse espaço interno de poder vivenciar a sua sexualidade com autenticidade, mesmo sem ter modelos, mesmo sem ter validação, mesmo sem se ver na mídia, sem se ver ao redor? Como que é isso? O meu rolê com isso de sexualidade, ele é muito complexo, mas eu tive uma vantagem, porque eu sempre fui muito observadora e auto-observadora. Então eu sei as coisas que eu sinto normalmente e eu penso sobre aquilo. Eu inclusive escrevo justamente porque eu penso muito sobre o que eu sinto e não falo, mas eu penso. Então, eu tenho certeza, não é ninguém que não foi a sociedade que me obrigou. Eu sei que quando eu era adolescente, eu realmente me apaixonei por garotos.
momentos. Ai, passado da gente, né? E aí, eu sei que hoje, por mais que eu realmente, hoje, atualmente na minha vida, não esteja tão aberta assim, mas eu sei que hoje eu poderia me interessar por pessoas de outros gêneros, sabe? Não é algo que eu descarto, que eu sei que não vai acontecer. Não sei. Mas aí, quando eu era adolescente, eu realmente me apaixonava por meninos, mas sempre teve o rolê de eu admirar muito mulheres, desde criança. Sempre admirava muito mulheres. E eu sempre me perguntava, gente, será que eu gosto de meninas? Eu não acho que pessoas héteros ficam se perguntando isso com tanta frequência, mas ok, não sei, não sou hétero, né? Apesar que tem gente que acha que, né, talvez seja. Mas enfim, então eu sempre soube, no fundo, que eu gostava de, não apenas de meninos. Eu me apaixonei aí por meninos, sofri bastante quando eu era jovem. E aí eu conheci a minha namorada, eu era muito nova ainda, tinha 18 anos. E pra mim, tipo, não tô nem com rótulo, gente. Aquela ideia. Tô com ela, gosto dela, amo ela, vou ficar com ela e nada mais importa na minha vida. Só que sempre que eu ia escrever, eu escrevia personagens que se atraíam por pessoas de mais de um gênero. Eu tava refletindo, sabe? O que eu sentia, a minha maneira de chegar ao mundo. Porque a minha maneira de chegar ao mundo é uma maneira monodissidente. Eu não enxergo o mundo de uma maneira monossexual. Aí eu ia escrever personagem, eu ia lá e escrevia um personagem assim. Aí eu não publiquei, fui deixando. E quando eu escrevi o meu primeiro livro em 2017, que foi As Razões de Cris, ele tem um dos personagens principais, ele é bi. E foi o primeiro personagem bi que eu tive que falava que era bissexual, né, na história. Só que aí eu fiz dei umas deslizadas, né, na representação desse personagem. Justamente porque a gente não sabe como representar uma pessoa bissexual. Nem eu, bissexual, sabia. Então eu dei uma derrapada naquele estereótipo ali da traição, né? E outros. E aí um amigo meu, na época, o livro era publicado gratuitamente no Wattpad, e as pessoas comentavam por parágrafo, por capítulo. E esse menino comentou assim, eu tô amando esse livro, chorando no ponto de ônibus. Mas, esse personagem aqui, Maria, você derrapou, né? Aí beleza, a história estava toda construída em cima daquela narrativa e eu amo o livro, então eu deixei. Só que aí eu comecei a pensar mais sobre o que é ser bissexual, entender mais sobre o que é ser bissexual, conversar com esse meu amigo. E aí eu fiz a história desse personagem, que se chama As Razões de Henrique. E aí, logicamente, eu passei um pano para ele, óbvio. E foi a partir daí que eu comecei a abraçar mais essa questão de falar que eu era bissexual, de escrever sobre pessoas bissexuais e principalmente de ir atrás de saber o que é ser bissexual, sabe? Basicamente, tudo que eu faço é pesquisa para livro, né? Então, era pesquisa para livro. E aí eu fui, a partir daí, eu só escrevi, né? Isso, só escrevi protagonistas bissexuais a partir daí. Derrapei mais algumas vezes na representação deles, lógico, acho que eu tô derrapando até hoje. Mas lá pra cá, acho que já foram 10 histórias, né? Com protagonistas bissexuais. Porque eu faço esse projeto de contos, que eu publico um conto por mês e todos os contos têm protagonistas bissexuais, com exceção de um, que a protagonista é Pam. Mas até agora já foram 8, né? 9 no final de setembro. Então, foi assim, foi escrevendo, conversando com as pessoas, que eu fui encontrando referências nas pessoas. E aí, esse ano que eu comecei a achar referências, aliás, em setembro do ano passado, o Ronei do Bissexuais BR me convidou para participar lá do mês bi. E aí que eu comecei a conhecer outras pessoas bissexuais, outras pautas bissexuais. E foi nesse ano, conhecendo outras pessoas que falam sobre bissexualidade, inclusive os meninos do podcast, mais o Gabriel, que eu comecei a falar mais sobre isso. E também me entender melhor, que nem eu falei, a minha vida inteira
eu não tinha nome para aquelas coisas que eu estava sofrendo. E eu encontrei esse nome na bifobia, infelizmente, não deveria nem existir. Mas a partir do momento que algo tem nome, essa coisa passa a existir. A partir do momento que eu entendi o que era a bifobia, eu entendi o que era a bissexualidade, é como se eu passasse a existir. Então, a minha história passou a existir a partir desse momento. Então, a partir do momento que eu existo, eu quero mostrar para o mundo que eu existo. Então, eu faço isso escrevendo e falando até sobre sexualidade. Sim, sim. E tem uma marcha em São Paulo da visibilidade bi? Olha, eu não estou conhecendo. Eu vi uma marcha um Mas, dia desses da ai, me chama, gente. visibilidade bissexual. Achei super importante, assim. Será que não foi em São ou foi aqui? Não, é que eu moro na região de São Francisco, né, aqui nos Estados Unidos. Então pode ter sido aqui que eu vi uma marcha da visibilidade bi. É. É. Mas é bacana porque o movimento bi, ele é novo e não é novo, né? Porque para mim, mais velho que eu, não é novo. Porque eu não acho que eu sou novinha, né? Então, assim, o movimento bi tá rolando tem muito tempo, mas a gente só foi mesmo, assim como outros movimentos, né? Por exemplo, o Dia da Celebração Bissexual em 1999, que ele foi criado. Então, é mais novo que eu. Então, é novo. O manifesto bissexual que a gente fica usando como carteirada, né? Em todo lugar a gente leva o manifesto, nossa Bíblia é de 1990, tem 30 anos. A presença do B no LGBT aqui no Brasil é de 2008. Uau. Tem 12 anos. 2008 é muito recente. Então, eu até entendo a dificuldade da sociedade de entender o bissexual. Porque todas as nossas referências, elas são aquela referência romântica ou aquela referência patriarcal de família nuclear, aquela referência de aquele amor, todas as músicas, aquele amor que é uma pessoa só, amor da sua vida. E tudo que você tem de conteúdo é geralmente heteronormativo e você vai ter o outro lado. Mais uma vez, a binariedade. Você vai ter a oposição à heterossexualidade na homossexualidade. Então, a gente é uma sociedade extremamente 880, sabe? Bem e o mal. Então, é sempre as oposições. Então, se você existe em um lugar que não está nessa oposição por completo, ou sei lá, é como se você não existisse de forma alguma, como se você não se visse. Sendo que eu, pessoalmente, acho que tudo que não é hétero se opõe ao hétero. Tudo que não é cis se opõe ao cis. Porque tudo que foge do padrão e da norma se opõe à norma. Entendeu? Então, eu acho que a bissexualidade, a monodissidência, ela é uma oposição. Mas a monodissidência é uma oposição direta à monossexualidade, né? Que seriam as atrações por apenas um gênero. Mas a gente não está falando sobre isso. A gente não chegou ainda nesse lugar de falar sobre isso. Porque, que nem eu falei, a gente ainda tem que provar para o mundo que existe. A gente recebe áudio lá no Sem Carteirinha de pessoas dizendo que, eu falo, já recebemos isso. Você fala, a minha amiga fala que eu não sou bi porque ela não me imagina ficando com alguém do mesmo jeito. Ela não me imagina. Então, assim, é como se o nosso corpo não nos pertencesse, a nossa sexualidade não nos pertencesse, né? A gente escuta uns treinos daquele Sem Carteirinha que eu fico assim, meu Deus. Mas, enfim. E pessoas que estão se descobrindo agora, pessoas que estão vendo esse nosso vídeo aqui e estão recebendo uma luzinha assim de nossa, será que eu sou bi? Será que é essa a expressão da minha afetividade e eu nunca pensei porque eu nunca tive essa oportunidade? Quais são alguns caminhos, Maria, para as pessoas poderem se aprofundar nesse tema? Olha,
eu vou dizer o que me ajudou, mesmo, né, eu com 25, 26 anos, o que me ajudou muito foi ler histórias com pessoas bissexuais, mas histórias onde essa bissexualidade é bem retratada, ou no melhor possível, porque eu mesma costumo dizer, eu critico todos os meus livros, eu critico os livros dos meus amigos, eu critico o meu livro preferido da vida, que é sobre um personagem bissexual, eu critico, mas eu falo assim, leiam livros que têm personagens bissexuais, que dizem que são bissexuais, ou que o autor é bissexual, e ele é assumidamente bissexual, e ele bate no peito para dizer que é bissexual. A gente precisa dessa força. A gente precisa, além de dizer, a gente precisa reforçar que isso existe. Então, leiam livros, e tem muito conto independente de pessoas bissexuais na Amazon. Eu sempre estou falando desses contos, eu sempre estou falando desses livros. Eu acho que no audiovisual, né, séries, filme, novela, nem tente. É mais difícil achar. Porque são representações que sempre ficam subrepresentados, né? Agora, nas histórias, nos livros, você acha melhor. E também seguir pessoas bissexuais. Que nem eu falei aqui, ou páginas, né, que falam sobre isso. Tem um perfil no Instagram, o Bi na Mídia, que está falando sobre bissexuais na mídia, que é muito bom. A Thalita estuda sobre isso, é uma referência que eu tenho, inclusive. Grata minha surpresa conhecê-la num grupo. O Nick Nagari também é uma pessoa não binária que fala muito sobre bissexualidade. O Bissexuais BR, que eu falei, sempre está trazendo vivências de pessoas bissexuais. O Empodere o Bi do Gabriel, que está no podcast. O meu podcast, o Bi Sem Carteirinha. O Visão Voador podcast. Então, assim, gente, eu sou um poço de referência de bissexual. Porque eu respiro bissexual, né, gente? Então, assim, se você me seguir também, você vai achar um monte de bissexual de todo jeito. Então, também, se você me seguir, você vai achar um catálogo de bissexuais. E eu ainda estou buscando mais, porque eu sempre acho que eu não conheço o suficiente da vivência das pessoas. Mas tem muita gente bacana. Então, seguir essas pessoas, conversar com as pessoas. A gente sempre tem um amigo que a gente pode conversar e falar, amigo. Às vezes um amigo vai não saber lidar, mas conversar também, abrir o coração, tentar entender mais o que você sente, sabe? Olhar para você e pensar, eu não preciso do outro para validar o que eu sinto. O que eu sinto é soberano. Eu acho que nós vivemos em uma sociedade que desvaloriza muito o sentimento das pessoas. Desvaloriza muito o que as pessoas são, o que elas sentem, o que elas dizem que são. Então, nós precisamos olhar para a gente e entender o que a gente é, como a gente se relaciona. Isso é muito importante. E, claro, referências, que eu falei aqui, uma listinha para vocês. Sim, sim. Maravilhoso. Gente, os contatos todos da Maria estão aqui embaixo. Para quem adquirir o passe premium aqui do Ame-se, ela está disponibilizando um e-book com o conto Um Corpo de Verão. Então, acho que pode ser bem interessante quem tiver afim começar a explorar esse universo da literatura para, através da arte, acessar suas subjetividades internas. Maria, como que essa conversa toda que a gente teve aqui se conecta com uma revolução amorosa? Eu acho que, liga no que eu falei por último, a gente precisa valorizar os sentimentos que a gente tem. E eu acho que nós precisamos falar mais sobre a bissexualidade em campos de afeto. A gente sempre está colocando a bissexualidade, a gente e a sociedade, em lugares hipersexualizados, em lugares fetichizados, em lugares de promiscuidade, em lugares de pessoas que não amam o bastante, de pessoas que não são capazes de amar, se relacionar com as outras de maneira duradoura. Então, eu acho que você ser um monodissidente já é uma revolução amorosa, porque você ama de uma maneira que a sociedade
não lê, não entende, não compreende que é possível. Então, você ser bissexual já é uma revolução. Então, eu acho que o segundo passo dessa revolução é você aceitar isso e você viver, mesmo que você viva a sua afetividade com um gênero, que você viva essa afetividade sendo bissexual completamente, sabe? Eu acho que a partir daí a gente começa a desconstruir essa bifobia tão grande e tão silenciosa que está presente na nossa sociedade e também outros preconceitos. Acho que é muito importante que a gente olhe para a gente e a gente expresse o que a gente é. Maravilhosa. Maria, muito obrigada pela sua generosidade em participar desse evento, em trazer a sua vivência, em trazer pontos importantes para a gente refletir sobre a visibilidade de pessoas que vivem da forma autêntica, que faz sentido para si mesmas. Muito obrigada. Eu que agradeço. Espero que seja um sucesso o evento. Um beijo. Seguimos aqui no Ame-se.